Agora aos dados da pesquisa, viu? Quase 1 milhão de piauienses endividados, segundo o Serasa. Acompanhe. Segundo o Serasa, 35 milhões de brasileiros estão inadimplentes com os bancos. No Piauí, o número passa de 960 mil endividados. Todos têm até o dia 31 de junho para limpar o nome, já que a instituição está oferecendo oportunidades de negociação para os inadimplentes com descontos que podem chegar até 97% do valor da dívida. Mas o que fazer para não ceder às tentações de consumo que acabam incluindo os brasileiros na lista de devedores por gastarem mais do que podem? A resposta para quem já se enrolou e para quem já aprendeu a se controlar está na ponta da língua de alguns consumidores teresinenses. Só anota, né, todos os gastos para poder ter o controle, né? Senão se endivida. Já chegou a ficar tendo que se endividou com loja, com banco ou no SPC? Já, acho que todo mundo já passou por isso uma vez, né? E aí, como é que fez para desenrolar? Teve que fazer acordo e prosseguir com o acordo certinho para dar certo. Na hora que é para chegar o meu dinheiro, eu pego, eu já tenho aquele hábito de pegar meu caderninho e minha caneta. Aí ali eu já sei o que eu vou gastar, que é pouco, e pagar as minhas contas, que também é pouco, eu não ando fazendo dívida. Aí ali eu já tenho a noção e já tenho um dinheirinho extra. Eu tenho uma base assim, sempre de separar aquilo que eu vou gastar, aquilo que eu preciso. E sempre ficar com aquele pouquinho até o final do mês, para quando chega o outro, o pagamento do mês. O cartão de crédito lidera como principal fonte das pendências. Em segundo lugar, vem os empréstimos pessoais, seguido do cheque especial. Tem uma questão histórica que tem que se resgatar, cultural, no Brasil, quanto a ter tido essa educação financeira no momento correto da idade, né? E a própria questão cultural, familiar, da sociedade, a imposição do consumo. Então isso passa por desde questões individuais, né, do aprendizado de cada um, do ensino da educação financeira, do ensino fundamental, do ensino médio, né, de outras formas de capacitação, e passando até pela forma como a própria sociedade impõe um padrão de consumo, um padrão social. Os especialistas alertam, além das facilidades de negociações, o consumidor deve ficar atento ao planejamento financeiro, tão falado hoje em dia. E caso vá negociar, sempre ficar atento às taxas de juros e ao número de parcelas. Tem que muitas vezes parcelar a dívida, uma parcela que seja compatível com a sua capacidade financeira. Esses ferões de negociações é uma boa oportunidade de reduzir o valor da dívida e poder parcelar, mas parcelar em uma parcela que você tenha capacidade de pagar. Não tem um feirão no momento. Fazer um empréstimo para pagar, um empréstimo pode ser uma opção, mas ele tem que ter uma taxa de juros bem mais vantajosa, e a partir do momento que você faz o empréstimo, você está assumindo, né, uma dívida também, que vai consumir parte da sua renda, e aí como é que vai ficar o pagamento das demais contas? Então tudo isso tem que ser muito pensado. O mutirão do Serasa é voltado somente para dívidas com bancos. Para fazer a negociação, é só acessar o site ou o aplicativo da empresa. Para isso é necessário gerar uma senha, fazer o login com seu CPF e a senha criada, conferir as ofertas disponíveis para negociação, escolher a melhor opção de pagamento e finalizar a negociação. Então, gente, atenção às regras para a negociação até o final do mês, até o dia 31 de junho. Agora, quero ver aqui o Chico e o João, porque esse dado chama a atenção, viu, gente? Quase 1 milhão de piauienses, 960 mil piauienses estão inadimplentes. A maior parte desse total é de pessoas que possuem algum tipo de débito com bancos e cartão de crédito. É um número que de fato chama a atenção. A gente sabe que o endividamento é um problema real que afeta o orçamento das famílias, prejudica a economia, porque você, com restrições no nome, o acesso ao crédito é dificultado. De repente você tem dificuldades para adquirir um bem um pouco mais caro, né, que demandaria ali um financiamento. Por conta dessa restrição, você vai acabar não tendo acesso. É um problema nacional. Esses números no Piauí, eles apenas seguem uma média de todo o país. A gente até já viu algumas ações do governo no sentido de tentar
fazer com que a população chegasse a ter algum recurso para ou negociar ou resolver essa questão da inadimplência, afetar as empresas, né, que obviamente vendem seus produtos e seus serviços e precisam arrecadar, precisam que o cliente pague, honre suas contas, até para manter também as suas obrigações em dia, mas é um tema que chama muita atenção e de fato é um índice muito alto. Praticamente 1/3 da população com nome restrito por conta de alguma dívida, e o vilão, como você disse, é banco e cartão de crédito. Acredito que esse também é o perfil da dívida da grande maioria da população em todo o país. Precisa organização, né? Precisa um planejamento. A gente sabe que o dia a dia não é fácil, mas com o nome restrito você acaba tendo muitos prejuízos e a economia do país é afetada como um todo. E diga-se de passagem que se justifica esse número alto, João Magalhães, em virtude de nós sermos um dos estados mais pobres da federação. A gente não tem uma estabilidade dentro daquela questão de trabalho. Uma hora você está empregado, outra hora você está desempregado, uma hora está o casal, outra hora está só uma pessoa dentro de casa, e aí você faz uma programação, faz uma compra, e quando se reduz o salário, se reduz os ganhos da casa, melhor dizendo, você acaba sacrificando uma ou outra coisa. Aí entre você pagar um financiamento de um bem, ou a fatura de um cartão de crédito, e comprar comida, pagar água e luz, você vai priorizar essas questões mais emergenciais. E aí as coisas vão se alastrando, porque juro de financiamento e juro de cartão de crédito é matando. Inclusive, eu acho que está mais que na hora que se rediscuta essa questão dos juros, porque é inadmissível que você compre um bem, colocar que você compra um carro popular que custa 70 mil, você vai pagar 140, 180, quase 200 mil, você vai pagar o dobro, você vai pagar aquele veículo e mais um outro. Então, assim, e muitas das vezes, Nathan, você se sacrifica porque você tem um bebê, você tem uma criança, a família cresce, e aí você, nós não temos o transporte público na nossa capital, por exemplo, e o transporte público em geral no nosso estado, que hoje em dia as grandes empresas que faziam aqueles percursos entre um município e outro estão se aniquilando, e aí você acaba se obrigando a fazer esse sacrifício. Então, fazer esse alerta aqui e pedir para que os nossos governantes possam oportunizar, gerar mais emprego, gerar mais oportunidade para os piauienses. E aí a questão dos juros, né, é a questão central de tudo isso. Sim. Porque a gente tem, e a gente viu nesta semana um aumento ainda mais, né, da taxa Selic, isso repercute muito. A gente sabe que há problemas que precisam ser resolvidos, a inflação é um deles, a gente sabe do aumento do preço dos produtos, principalmente da cesta básica nos últimos anos, mas há um problema central, que é a questão do privilégio que o setor bancário, o setor financeiro tem no nosso país, e nós temos um Congresso totalmente, não vou chamar covarde, mas é muito omisso no sentido de discutir e de aumentar a responsabilidade do setor financeiro com a economia do país. Hoje se paga muitos juros absurdos e juros sem nenhum tipo de embasamento, né, para que chegasse a esse patamar. Isso onera todo mundo, mas principalmente os mais pobres. É um tipo de política econômica em que os bancos, a cada trimestre, é só você acompanhar, eles batem recorde de lucros. A gente tem banco no Brasil que num trimestre lucra mais de 5 bilhões de reais. Tudo isso a custos de juros, a custos de juros que não tem uma explicação legal para ser nesse nível de patamar. E o governo federal, aí a gente está falando obviamente do Banco Central, que é autônomo, que é independente, mas a gente sabe a influência que o governo tem nessa discussão, e principalmente um Congresso Nacional totalmente omissos, deixam que os bancos controlem tudo e naturalmente é claro que eles vão controlar a seu favor, batendo a cada trimestre cada vez mais lucro em detrimento de uma população que vai suar e trabalhar muito só para pagar juros.